No ar a partir de agora, Jornal da Cidade, com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM. Entrevistas, o que foi destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito bem, muito boa tarde, Ibirubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Agora são 12 horas e 35 minutos, 12h35, e a gente vai iniciando por aqui a nossa programação de jornalismo na tarde de hoje. O Jornal da Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK, você precisa, a gente tem. Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar, MPK, assistência familiar, cuidando de você e de quem você ama. E Smad Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. Copeagre, semente de um novo tempo, Central do Automóvel, a gente te espera para bons negócios. MB Farmácias, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre, projetos e assistência técnica. Unimed, Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. IGE Sistemas de Irrigação, não espere a próxima estiagem, fale com Ezequiel Fiorese e garanta a sua produção. Esses os apoiadores culturais que estão sempre apoiando o jornalismo da 104. Muito bem, já estamos ao vivo também na nossa plataforma social, também no nosso Facebook, né? A nossa página da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí nas redes sociais, no Facebook. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade na tarde de hoje, ele que é presidente do Partido Progressistas, né? E também um dos pré-candidatos a prefeito no município de Ibirubá. Estamos recebendo com muito carinho aqui o Carlos Iandres. Seja bem-vindo, Carlos Iandres, seja este microfone aqui uma plataforma para a gente conversar sobre Ibirubá, sobre os desafios e sobre esse ano desafiador aí que o município vai enfrentar. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano, Andrei, aos ouvintes da Rádio Cidade, né, a nossa saudação. Realmente eu preciso agradecer no primeiro momento pelo convite, né, sempre é positivo a gente poder deixar a nossa contribuição, digamos, em tese, nesse momento em que as pessoas refletem muito sobre, principalmente, o ano de 2024, que traz, dentre tantos desafios, também a questão do novo pleito municipal, né? Então, nós que viemos de longa data participando, digamos assim, no meio político, né? E desta feita como ex-prefeito e também como presidente do Progressistas, né? Com certeza estaremos próximos, enfim, contribuindo para, digamos assim, construir um projeto que realmente venha de encontro e atenda às demandas, digamos, da nossa sociedade e especialmente daquilo que as pessoas necessitam para ter realmente consolidado o bem-estar na sua vida. Boa tarde, Carlos. Okay. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, o pessoal que está já chegando na live do Facebook. O Carlos Iandre é uma das figuras políticas mais importantes da nossa cidade, né, no quesito participação. E quando eu digo isso, eu busco no histórico lá e vejo em 1992 a entrada do Carlos na política, né, como vereador. E de lá para cá eu não lembro do Carlos fazendo outra coisa a não ser política, né? É daqueles políticos que atuam direta ou indiretamente influenciando toda e qualquer discussão e que tem essa construção ao longo de muitos anos, né? Pautada por raízes, pautada por muitas escolhas, né? Que vêm para trazer aí uma identidade, eu diria assim, né? O Carlos Iandre é muito identitário naquilo que se propõe na política, sempre foi. E Carlos, iniciando já esse questionamento e fazendo essa introdução, tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista muito boa e que você vai ser uma pessoa a não fugir das perguntas. Certo. Muito bem. Vamos tentar. Para começo de conversa, a gente tem hoje o Partido Progressistas vivendo um momento instável no município com blocos, né? Um partido grande, um partido que tem 4 vereadores na Câmara, que tem mais 4 secretários hoje na administração municipal
né? Um partido que tem várias lideranças. E eu, olhando hoje pela manhã, Carlos, a entrevista que o senhor dava aqui nesse mesmo microfone com a Jaqueline, em 2019, né? A única vez que a gente conseguiu trazer aqui na Rádio Cidade você e a Jaqueline, em 2019, eu estava olhando essa entrevista hoje pela manhã e pegando assim alguns ganchos ali. E percebi que a Jaqueline é uma pessoa que foi construída através de um esforço seu, né? Uma figura política em Ibirubá que foi construída através de um espaço que você ofereceu para ela, e isso ficou muito claro nessa entrevista em 2019, quando ela repetiu. A partir dessa análise, a gente sabe que hoje o assédio, né, de outros partidos em figuras políticas do PP, ele acontece diariamente. E muitas informações circulam aí na nossa comunidade, inclusive da saída, né, da provável saída, ou uma especulação com o nome da Jaqueline, que é uma cria sua. Ela mesmo revelou aqui nesse microfone, que foi a partir do espaço que o senhor deu na secretaria, que ela consegue se projetar enquanto uma liderança aqui em Ibirubá. Pegando essa análise, né, da Jaqueline, Carlos e André, e esse movimento todo, né, que o presidente do partido acaba tendo que gerenciar agora, de assédio, de pessoas que estão descontentes com uma situação ou outra, qual é o sentimento que o senhor tem nesse momento de ver assim algumas pessoas que o senhor ajudou, que o senhor alçou, né, a uma esfera pública, a uma visibilidade, a uma vitrine aqui em Ibirubá, elas estarem agora, de certa forma, virando as costas para o projeto? Andrei, a gente precisa compartilhar esses momentos, né? A gente, como presidente, realmente passa, digamos, por esse desafio, né? Logicamente, a gente precisa tentar compreender, né, de forma respeitosa e saber que existe um projeto maior que é sempre buscar o êxito nas eleições, e isso, desta feita, para esse período, está sendo construído de uma forma, utilizando um partido para deteriorar ou diminuir daqui um pouco a potencialidade digamos assim, desse projeto Frentão, que vem durante aí já 4 mandatos construindo e edificando Ibirubá junto com a sociedade, junto com as forças vivas. E estão, sim, aqueles que, por outras vezes, se colocaram também à disposição da comunidade, no caso, a nossa oposição, ou seja, aqueles que têm uma outra opção, uma outra sugestão quanto ao projeto, que não chegaram lá, eles estão, no primeiro momento, tentando fragilizar nosso time, para daqui um pouco ver uma possibilidade maior e mais real de chegar lá. E quanto a essas lideranças que o senhor coloca sobre a entrevista que nós tivemos em outro momento, né? Nós tivemos, eu e o Rogério, e o próprio Frentão tem isso, né? De realmente tentar inovar, projetar novas lideranças, e nós sempre tivemos essa busca, e eu particularmente sempre tive esse perfil de observar dentro da estrutura da sociedade pessoas que daqui um pouco têm a sua potencialidade e só precisam de um convite para você colocar ela, digamos assim, no trabalho em algum ponto, ou alguma secretaria ou algum órgão dentro do município, e elas se sobressaem. Se em um primeiro momento eu tive essa condição de a Jaqueline ocupar alguns espaços, assim como a gente precisa comentar também aqui do próprio Giovanni, que era um servidor público que por muitos e muitos anos trabalhou na área da saúde, e nós fomos lá buscar ele. Canja também, né? Exatamente, o Canja, que hoje está na Secretaria de Obras, né? Um operário dentro do quadro de funcionários do município e que hoje desempenha a secretaria e é o nosso segundo suplente, no caso, a vereador do Progressista. Então, a gente tem que compreender que você tem que observar na sociedade muitas pessoas que daqui a um pouco gostariam de contribuir e às vezes não são lembradas. E a gente teve essa alegria e hoje a gente dá felicidade de projetar essas pessoas, e pela sua capacidade, pela sua condição e a sua dinâmica de trabalho, construíram, digamos assim, uma marca dentro da comunidade, e hoje também, digamos assim, são lideranças que também, digamos, têm a possibilidade de compor um projeto futuro. Logicamente que quando o senhor colocava que eu iniciei em 92 e a gente foi convidado naquele período para, digamos assim, muito jovem, com 21 anos, né, para ingressar no partido político,
a gente sempre mantém essa identidade. E isso faz com que a gente possa realmente conversar com a comunidade, e eu acredito que, embora algumas situações em que a gente, às vezes, não consegue atender a todos, nem fazer com que todos sejam, digamos assim, satisfeitos com as nossas ações, mas a gente sempre tentou não decepcionar e, ao mesmo tempo, manter a identidade política, né? Haja visto que comento, inclusive, interno nas reuniões, nós tivemos o êxito em 2008, mas eu comecei em 92. Então, eu fiquei 16 anos, digamos assim, onde nós ficamos 4 anos como governo e os outros 12 anos, né, sempre na oposição. Então, foi muito difícil. A gente teve que, digamos assim, ter muita persistência, né, ter a capacidade de compreender que a sociedade escolhia outros projetos e aí sim nós conseguimos alcançar a prefeitura através do Fux e o Mário em 2008 e graças a Deus, depois disso nós conseguimos então emplacar 5 eleições, né? 2008, 2009, 2012, 2016 e 2020. Isso tudo é reflexo do grande trabalho que o Frentão tem desenvolvido dentro do município de Ibiruba, né? Porque eu preciso também compartilhar com as pessoas, compartilhar com os bairros, com as comunidades, as realizações e os feitos que foram viabilizados durante esses últimos anos, né? Nós temos muito que observar em termos aí de obras públicas, né? Desafios, principalmente quanto à questão no interior. Num primeiro momento, nós tivemos que fazer toda uma renovação de parque de máquinas, né? Nós tivemos um trabalho muito forte, uma recuperação intensa nas estradas do interior, além de nós praticamente alcançarmos, e isso era um objetivo nosso, né, de também no interior poder levar a qualidade de vida através da água potável, né, que nada mais digamos assim, que saúde também. Então, nós tínhamos aí quase 50% dos nossos moradores do interior sem água potável. Tudo isso o Frentão conseguiu viabilizar, assim como hoje também, já no governo Abel, né, também viabilizou em parceria com a Coprel aquilo que a comunidade do interior buscava e muito, né, que era também a questão do acesso, principalmente à internet, a possibilidade de, digamos assim, ter toda essa ferramenta também na sua residência. Então, o município contribuiu com recursos, né, a participação também das famílias do interior junto com a Coprel, e isso praticamente foi levado, inclusive, em muitas regiões já com a própria fibra ótica até na residência. Isso é muito importante, né, porque daqui um pouco nós conseguimos ainda manter alguns jovens, né, mais próximo do meio rural, porque isso é necessário. Mas dizer que nesses desafios de 2024, nós precisamos ter a capacidade de compreender isso, né? E como nós temos grandes lideranças, e o objetivo nada mais digamos assim, daqueles que não chegaram em nenhum momento nessas últimas 5 eleições, foram vitoriosos, eles querem sim tentar fragilizar a nossa equipe, né, a nossa frente, para daqui um pouco vislumbrar uma possibilidade maior. E aí, inclusive, foi utilizado o Partido Liberal, né, que se formou hoje em Ibiruba, que vem aí alicerçado pela questão do bolsonarismo, né, que o bolsonarismo me parece que é bem maior que o Partido Liberal, né, porque no último pleito, independente de sigla partidária, as pessoas daqui um pouco, muitos optaram pelo bolsonarismo, né, em detrimento do projeto, digamos, do atual presidente, que é o Lula, né. Então, eu particularmente, sempre prezo que aquele voto que a gente sempre busca na casa das pessoas, que é o voto acompanhado da confiança, porque é um voto de confiança. Você, quando é eleito, você, quando tem um espaço, você precisa prezar isso com muito cuidado, porque isso é um patrimônio seu, né? No momento que você abandonar uma sigla, abandonar um projeto para daqui a pouco compor um projeto diferente, eu acredito que você quebra esse elo da confiança com aquela pessoa que apostou em você. Então, isso me parece que logo ali na frente nós vamos observar. Muito bem, Carlos. Eu preciso mandar uns abraços. O pessoal tá ligando para cá, né? O Pedrinho, que mora na esquina da Avenida Brasil com a Porto Alegre, ali, meu vizinho ali, diz que
pode contar com ele, eu e ele quer contar contigo também lá na frente. Certo. E acabou de ligar aqui pra gente. Carlos, eu preciso trazer aí um elemento, eu não sei, eu estava aqui no telefone, não sei se tu abordou a questão do Liberto. Não, por hora não. Por hora não. Mas é importante. Vamos lá. O Liberto esteve aqui, né, junto com o Luciano, na entrevista aqui com o Luciano como presidente do PL. A gente está fazendo uma série de entrevistas com todos os presidentes de partido, né, antes de entrarmos nas questões das candidaturas, para que os partidos possam, né, também trazer essa reflexão que é um pouco interna, sua e partidária, né? E a gente acompanhou essa migração que teve aí do Liberto, né, saindo do Progressistas, um partido qual ele construiu uma história. Eu acho que um pouco dessa tua fala dialoga com isso, né, que ele construiu uma história dentro do Progressistas, né, e até recebeu por parte do próprio PDT aqui, na semana passada, quando esteve aqui a Lauxen, que é a presidente do PDT, né? A Giane, né? A Giane, né? Que ela disse, né? Disse, olha, as pessoas que até ontem estavam no Frentão agora saem e aí o Frentão não serve mais, né? Fazendo um pouco essa reflexão, né? O que leva, assim, o senhor falou da questão do bolsonarismo e tal, e a influência também sobre o movimento do PL aqui, e uma estratégia que o PL está adotando a nível nacional também, de ter candidato do seu partido na maioria dos municípios e tal. O senhor acha que esse casamento do PL com o MDB é um pouco porque este grupo mais radicalizado não tem muito espaço, ou teve digamos assim, alguma conta que o PL cobrou do Frentão para estar ou não com o Frentão? Por exemplo, a gente traz sempre a questão dessa insistência em refletir sobre a participação ou não do Partido dos Trabalhadores junto ao Frentão, né? Isso é uma voz coerente, digamos assim, é um debate constante, e as pessoas, no momento que tentam produzir um projeto, né, elas precisam, digamos, encontrar algumas justificativas para defender exatamente aquele viés do projeto em que eles procuram construir. Acredito que se a presidente Giane do PDT fez esse comentário, eu acredito que isso ela deve observar também, daqui um pouco, não como política, mas como cidadã, né? Porque é difícil um eleitor ou a sociedade conseguir compreender isso, digamos assim, de forma imediata. Haja visto que pessoas que compunham, digamos assim, um projeto, logo ali na frente já estão com outro projeto e, de certa forma, tentam denegrir a imagem daquele projeto ao qual elas participavam e, de certa forma, usufruíram, inclusive, né? Isso é importante observar, né? E que tiveram a participação, mas a gente precisa observar que esse projeto do PL, o senhor já afirma que existe já uma, digamos assim, inclusive uma aproximação assim, pela sua colocação, já quase que realizada com o MDB. Foi o PL que disse aqui isso. Foi eles que comentaram. Então, nós precisamos compreender isso. São os movimentos que eu colocava. Na verdade, existe essa situação e essa construção para daqui um pouco chegar ao poder. Porque eu conversei, inclusive, com as lideranças do PL, né? Porque se nós observarmos na história política, o Progressistas, que vem lá de trás, através da Arena, PDS, é um partido de direita, centro-direita. Praticamente o partido, digamos assim, na época que defendia, inclusive, os militares no governo, na época, né? Então, isso mostra o quanto nós sempre tivemos esse viés, inclusive, da direita. Mas isso não trouxe, digamos, a dificuldade de nós nos aproximarmos com outras lideranças, outras potencialidades no município, pessoas que pudessem, com a sua capacidade, contribuir para que nós, digamos assim, usássemos, e estamos na política, esse é o nosso viés, para realizar as obras para a comunidade e para as pessoas, para que realmente a vida das famílias possa, de certa forma, ser melhorada, possa trazer um maior conforto, e isso é o que nós sempre prezamos. Mas o objetivo, se não for um projeto ideológico, como eu fico percebendo, né, porque tanto falam, porque, digamos assim, inclusive fazem seleção, né, eles ficam eliminando alguns partidos, inclusive algumas pessoas dentro desse projeto, né, haja vista essa questão de, um pouco por proximidade com o PT, ou ver simpatia, ou observa que também,
digamos assim, e essa é a minha interpretação, eu percebo lideranças, e já coloquei antes, pessoas que, dentro de tantos outros partidos, que têm também uma condição daqui a um pouco, ocupar um espaço, digamos, uma representação positiva e que possa realmente fazer realizações dentro do Paço Municipal, independente de sigla partidária. E isso nós sempre tentamos construir, e nós não vamos, como Partido Progressista, nem tampouco como a nossa frente, excluir qualquer, digamos assim, pessoa ou partido que queira contribuir exatamente para que o recurso público seja muito bem utilizado. E me parece que isso continua dentro de Birubá. Haja visto que nós temos diversas obras, né? Eu fico observando, a gente anda bastante, né? Nós temos a 506 sendo realizada, nós vemos a obra aqui do caminhódromo em direção ao bairro Hermani, né? Que está sendo viabilizada. A Praça Municipal agora vai ser toda ela revitalizada, né? Então isso é muito importante, essas obras, além de que se as pessoas, às vezes, no dia a dia não observam, o município abraça muitas situações que, às vezes, não é de sua competência. E hoje nós podemos observar, o Abel, inclusive, tem, digamos assim, colaborado em muito com o Estado para, daqui um pouco, fazer algumas ações públicas que possam, inclusive, auxiliar os espaços da esfera estadual. Haja visto a nossa escola Edson Quintana, né, que sempre em parceria ali, é uma escola que tem, digamos assim, um renome muito forte em Birubá, e aonde hoje o município aí se comprometeu, já iniciou há alguma época atrás, já alguma modernização na questão de quadra esportiva ali, e agora vai, inclusive durante esse período, esse ano, fazer também a cobertura dessa quadra, né, dentro de um espaço ao qual o Estado deveria estar disponibilizando esses recursos. Mas as pessoas de Birubá, as nossas famílias, as nossas crianças, usufruem desse espaço. Assim como também foi buscada a escola da Hermani, né, que foi municipalizada, uma escola estadual, que ficou, eu acho, muito positivo. A gente vê a observação, inclusive, das famílias que têm as suas crianças naquela escola, o quão ficou positivo o município assumir também esse espaço de educação. Então, além dessa obra dessa última semana, né, que infelizmente perdemos pessoas ali naquele trevo secundário, onde o DAIRE, infelizmente, é muito burocrático, muito difícil, né? E onde o município está, digamos assim, através do secretário Canja, com o aval, com certeza, do prefeito, né? Enfim, tentando viabilizar uma forma de que possa minimizar daqui um pouco algum possível acidente que possa ocorrer lá naquele trevo secundário. Mas a movimentação, né, de se criar um partido aqui em Birubá, Carlos, e ele ter aí alguns integrantes do PP, né, rumando para essa sigla, ela é uma rejeição ao prefeito, ao projeto local, ou seja, ao governo local, ou é algo que vem de cima para baixo, ou seja, vamos montar aqui uma estrutura bolsonarista para, né, ter também essa identidade no município? Porque qual é a leitura que o presidente do Progressistas faz? Olha, Andrei, eu preciso ser bem franco e muito claro, porque eu sou sempre muito objetivo. O que acontece no meio político é que as pessoas todas têm, digamos assim, e vislumbram daqui um pouco a oportunidade também de chegar, digamos, numa majoritária. E, logicamente, o PL, nessa renovação do seu partido, como no Progressistas e dentro do nosso projeto nós temos a composição de mais partidos, diversas lideranças, numa majoritária só tem a oportunidade para 2 nomes. Né? Dentro do Progressista nós tínhamos e temos diversos nomes, assim como o próprio Republicanos e o União Brasil, inclusive a Patrícia hoje é presidente da Câmara, né? Então tem muitos nomes. E, logicamente, o PL, acredito, inclusive, na questão do Liberto e da própria Jaque, devem ter sinalizado, né, quase que a certeza de que participarão de uma majoritária, porque senão acredito que não teria a necessidade de migrar de partido, porque, inclusive, com como certeza seriam pré-candidatos, inclusive, na nossa composição. Mas precisamos compreender que tem espaço para 2 numa chapa. Então, nós temos aí eles como lideranças dentro do Progressista, que hoje alguns migraram, por exemplo, o Liberto,
né? E quero crer que esteja na majoritária, que as pessoas possam, inclusive, digamos, honrar com aquilo que foi comentado com eles, porque senão acredito que realmente vai ser muito frustrante, né? Você sair de uma sigla partidária, onde você tem uma caminhada muito positiva, uma caminhada de sucesso, né, para buscar um outro projeto que daqui a um pouco possa aí, digamos assim, não frutificar da forma como imagina, né? Então, logicamente, nós temos dentro do nosso progressistas ainda a questão da liderança, porque, por exemplo, do Rogério, a Jaque, a própria Dileta, né? Nós temos o vereador Zalo, a vereadora Gesmari, né? E dentro do PLB também diversos nomes que podem aí na frente compor. Buscamos o PL, como eu coloquei antes e não finalizei o meu raciocínio, né? Se houvesse realmente um viés de projeto ideológico, o progressista estaria se colocando à disposição para compor, quem sabe, esse projeto, né? Buscando realmente, digamos assim, um projeto mais de direita. Mas quando eu percebo, inclusive, preciso confessar que eu vi a entrevista, inclusive, do pessoal do PL aqui na Rádio Cidade, né? E quando foi abordada a questão do PDT e PSB, eles já colocaram, não digo assim uma total simpatia, mas que talvez colocaram que não PDT seriam partidos tanto de esquerda, mas convenhamos, né? O próprio PDT sempre foi base do governo trabalhista, tanto no Estado como lá em Brasília, né? E o que eu vejo do partido, que se fosse realmente um projeto mais voltado exclusivamente para a direita, eu acredito que algumas situações deveriam ser repensadas. Eu vejo o Giovanni Cherini, que hoje é presidente, inclusive, do PL, com esse viés antagônico de sua direita, e não vejo mais PT, não pode PT, as pessoas que compõem PT não são pessoas bem-vindas à sociedade, não vão participar, não vão contribuir com o nosso projeto. Ora, vemos nós, o PDT, o Giovanni Cherini, foi líder do governo trabalhista no Brasil, líder da bancada. O PDT deu sustentação ao projeto e ao governo Lívio Dutra, lá em 2002, se não me engano, né? No Estado, 98 a 2002, e depois também ao governo Tarso Genro, né? Então, eu dentro dessa filosofia, eu digo que, digamos assim, as vítimas são a sociedade e o povo que vota. Carlos, porque, então, às vezes, você elege um projeto, né? Você pensa que está votando num projeto e logo ali na frente você vê que não é mais aquele. Carlos, uma das coisas que muito esclarecedora essa tua fala nesse sentido, porque o nosso papel é discutir a política, né, na sua essência e como esses movimentos interferem, né? A gente percebeu aqui no movimento que o PL faz meio que uma autodeterminação. Eu sou a direita, eu sou o representante da direita, nós somos a direita, né? E até a gente questionava aqui na entrevista com eles, né? O Andrei muito bem lembrou, né? Que o Abel foi o cabo eleitoral número 1 do Bolsonaro aqui em Ibirubá, né? Assim como que nós, o Progressistas também. liderou a frente também, né, em relação ao Bolsonaro, né? Porque uma coisa é o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a ideia que se tem, né, deste projeto representar e que, bom, acabou sendo derrotado nas urnas, tal, assumiu um outro projeto e a democracia é para isso, né? Troca-se e não troca-se. Agora não dá para depois tentar desqualificar quem era isso, né? E aí quando tu traz esses elementos dizendo, eu quero te perguntar, digamos assim, o tempero ideológico é só o bode na sala? Com certeza, pelo que eu vi, né? Pelo que eu estou observando, né? É uma justificativa que criaram para alcançar o poder. Não é exatamente um projeto ideológico, digamos assim, de pura, digamos assim, alinhamento com essa direita. Pelo que eu percebi, né, existe isso, mas acima de tudo é o projeto em busca do poder. Então, isso a gente precisa, de forma muito respeitosa, observar. E aí eu percebo que nós, quando viemos para uma eleição municipal, nós precisamos ter a capacidade de observar que uma eleição nacional ocorreu há 2 anos atrás. E agora o que nós procuramos aqui
é fazer com que aquilo que toda a sociedade produz, que são os impostos, que é a renda do município, realmente ela tenha um retorno, digamos assim, para todas as pessoas, né? Todos, independente de distinção social, independente de cor, independente de qualquer situação, todos possam, digamos assim, perfeitamente observar que o poder público, a ação pública realmente está interferindo e está atendendo toda a coletividade. E isso nós, mais uma vez, através do Progressistas e daqueles partidos e lideranças que queiram participar, mais uma vez nós vamos levar a baile, enfim, a discussão, digamos assim, durante esse ano, né, junto com as nossas lideranças, junto com os partidos que daqui um pouco vão compor esse projeto, né? Nós, particularmente, imaginamos que nós vamos manter o projeto que nós construímos ou tentamos edificar lá em 2004, que em 2008 chegamos lá. E depois, já coloquei antes, conseguimos por mais 4 vezes fazer com que a sociedade homologasse isso, né? Porque é praticamente cada 4 anos um vestibular. E no momento que você não faz o tema de casa, você não faz exatamente aquilo que a sociedade num todo está, digamos assim, procurando ou quer ver efetivado, no momento que você não faz, a comunidade desiste de você. Rescinde o contrato. Exatamente. Então, eu preciso acreditar, e como eu coloquei antes, que nós estamos tentando, e o Abel está fazendo um trabalho muito forte, né? A gente vê a cidade sempre sendo transformada, né? Antes não coloquei nem a questão da Júlio Rosa, né? Agora as primeiras edificações já lá no novo distrito industrial, isso é muito importante, né? E o que nós alicerçou muito esse projeto sempre foi as lideranças que nós tínhamos tanto em Porto Alegre como em Brasília, né? A questão dos deputados federais, independente das siglas partidárias, né? Sempre enviando as suas emendas parlamentares, sempre dando a sua contribuição. Nós temos hoje também o senador Heinz, né, do Progressistas, que realmente tem contribuído muito, e por muitos anos em Birubá, né? Desde o primeiro ano, em 2009, quando eu fui prefeito, né, 16, todos os anos ele nos enviava uma emenda parlamentar. Inclusive, eu preciso aqui salientar algumas obras aí que são da história de Birubá. Por exemplo, a Escola Pró-Infância, lá do bairro Hermani, que foi uma emenda dele, na época, em 2008, de quase R$1 milhão na época, né? E onde foi edificado lá, depois o município comprou todo o mobiliário, foi uma obra que, além da edificação e com toda a estrutura, passou de R$1,5 milhão naquela época, que hoje atende lá. Eu sei que foi construído para 120, mas eu sei que tinha quase 150 crianças lá, né? Haja vista a dinâmica e a capacidade das pessoas que lá trabalham. Assim como nós temos hoje a alegria de poder ver lá na nossa linha 5, lá no Esporte Clube Botafogo, aquele maravilhoso ginásio, né? Aquela obra do salão comunitário lá, onde o Heinz deu o pontapé inicial através das lideranças da época, inclusive a participação do Diego Boto na época, né, junto com a vereadora Jaqueline, e eu que sempre tive uma proximidade muito grande com o Heinz, colocava e levei-os até o Heinz para colocar essa necessidade, essa carência que tinha e um sonho que aquela comunidade tinha. E lógico, depois, para essa obra conseguir ficar na sua realização total, o município disponibilizou mais recursos, e automaticamente a comunidade também fez a sua grande participação. Então, eu fico feliz vendo o Heinz, que realmente é um homem de direita. Porque eu gosto de observar, embora a gente tenha atividade agrícola e às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, mas quando foi a votação lá, porque o pessoal vem com aquela visão da eleição nacional que realmente dividiu o país e dividiu Ibirubá, né? Aqui as pessoas, digamos assim, tem aqueles que ainda querem que as pessoas não possam mais compartilhar o mesmo espaço, porque um é de direita, o outro é de esquerda. Não, nós estamos aqui como progressistas, que sempre fomos, para buscar um equilíbrio, uma harmonia da sociedade em prol de Birubá. O Heinz votou contra a indicação do Flávio Dino lá para o STF, enquanto os outros senadores do Rio Grande, tanto o Mourão, que era inclusive vice do Bolsonaro, né, acabaram, e o Paim, né, votando a favor. Então a gente pode observar que o Heinz tem uma linha realmente, né, e tem o que eu digo, a identidade na política. Porque no momento que você faz algumas opções, e isso a história nos conta, Andrei,
Quantos políticos que surgiram em Birubá, dali a pouco, por uma situação ou outra, acabaram migrando de uma sigla partidária para outros? A grande maioria, digamos assim, se frustrou ali na frente, haja visto que você faz uma rasura na tua identidade política. Né? As pessoas observam isso e elas procuram, às vezes, muitas vezes, um outro endereço na hora do voto, né? Procura uma outra liderança, a qual daqui a pouco desperta, digamos assim, aguça a curiosidade para ver o que aquela pessoa, aquela liderança possa desenvolver também, digamos, no meio político de Birubá. Eu queria trazer a discussão a nível local e perguntar para o presidente Carlos quem é o Frentão hoje? Quem são os partidos? Quem é o líder? Olha, hoje nós precisamos observar que hoje nós temos o Progressistas, né? Tem o próprio Partido dos Trabalhadores, temos a União Brasil, né? Que é o antigo Democratas, né? Que é a presidenta Patrícia e o próprio Peu e esse pessoal, e também o PRB, né? São 4 partidos, né? Nós tivemos, o Abel teve o apoio, inclusive acho que o Democratas nem estava coligado, foi só apoio, né? Se não me falha a memória, na última coligação. E o PSB que estava, que, digamos assim, o Avelino Afflen, que era do PSB, logo migrou para o PRB, né? Foi o mais votado, inclusive do PSB, e é onde o PSB, então, construiu, digamos assim... Um caminho próprio. Um caminho próprio, e hoje, pelo que a gente observa, está alinhado com o MDB, né? Então, isso são as movimentações políticas, e não foi diferente nos outros pleitos, né? Pessoas migrando, digamos assim, de um lado para outro, isso é totalmente compreensível. Da minha parte, quando vejo lideranças com potenciais de ser candidatos, também reconheço que é frustrante, né? E em alguns momentos não consigo compreender na plenitude o que passa realmente dentro, digamos assim, do cérebro da pessoa para, de uma hora para outra, digamos assim, abandonar um time, uma equipe na qual você estava inserida na plenitude, né? Porque, inclusive, com indicação de espaços na administração, com ocupação de secretarias, enfim. Então, isso é muito difícil. A gente... o senhor se refere ao PL por eles ter também ocupado o palanque do Frentão nas últimas eleições? Também, não, eu estou comentando sobre as lideranças que saíram do Progressista, mas o PL, inclusive, eu acredito que, pelas manifestações, eles querem se afastar, principalmente a colocação deles, né? Para criar justificativa. Se afastar do PRB e do PT. Automaticamente, com isso, acabam se afastando do Progressistas. Do PRB, do Republicanos também. Sim, isso é uma... Mas aí é uma rejeição local. É, uma rejeição, mas é que eu coloquei antes já. Não é exatamente um projeto com viés ideológico. Se fosse viés ideológico, automaticamente, qualquer pessoa que viesse em Birubá estudar política de Birubá iria dizer: vai coligar PL, PP e PRB. São os 3 partidos que têm um viés de direita. Qualquer pessoa que não conhecesse nada viesse aqui, iria compreender que essa seria uma situação natural num projeto ideológico, né, para uma composição. Mas, infelizmente, não existe essa ideologia implantada nesse projeto. Né? E da minha parte, eu coloco como infelizmente, porque eu particularmente teria também esse sonho de poder participar de um projeto, mas preciso também ter a grandeza e reconhecer que a comunidade espera de nós realmente a manutenção do nosso projeto, haja visto que, se para alguns não, mas para a grande maioria foi um projeto, digamos assim, que trouxe muita realização para o município de Birubá. Eu senti uma certa abertura na sua fala agora para essa conversa dos 3 partidos? Ou ela está descartada? Ou seja, pode sentar o PP com os Republicanos e o PL para conversar em separado? Pelo que eu observei já nos membros e nos caminhos que eu participei, não existe essa possibilidade. O PL não, num primeiro momento, deixou muito claro que, com a atual administração, enfim, não tem interesse de Mas, presidente, talvez esse elemento do PL, a gente está focando muito no PL, eu quero entrar ainda na questão da organização da bancada de vereadores, do Progressistas e organização eleitoral, mas eu queria ainda trazer esse elemento. Não está muito vinculado, porque na entrevista a gente também percebeu assim, que o Luciano Huever, né, mais especificamente, porque o próprio Liberto ficou meio
balanceado nessa questão, né? Mas o Luciano Hever, que é o presidente do PL, ele coloca enfaticamente que o PL quer ser protagonista. E talvez, por conta dessa necessidade, dessa vontade, dessa disposição e dessa quase intransigência em abrir mão dessa posição, não seria a dificuldade de ter essa aliança com os progressistas e com os republicanos, por conta de que tanto progressista quanto republicanos têm quadros consolidados na política ibirubense que teria que ter um argumento muito forte, uma pesquisa interna que apontasse lá uma diferença gigantesca, né, do Luciano Hever ou de qualquer candidato, né, para esses nomes que a gente sabe, né, que tem o conhecimento. A gente está vendo aqui nos comentários, né, as pessoas estão trazendo esses elementos nos comentários, né, que lembram, né, qual é o modo de gestão do Progressistas, qual é o modo de gestão que está ainda aí do Republicanos, né? E aí também outras conversas que vieram, porque se eu for prefeito não vou ter salário, né? Não vou ter CC e tal, que é muito um populismo barato do que efetivamente resolver a vida das pessoas, né? Não que o PL tenha dito isso, mas algumas pessoas, né, trouxeram aí numa reunião de uns pseudo-empresários aí que estariam fazendo um movimento para ganhar a eleição e tudo mais, né? Não, realmente, nesse viés, se nós observarmos, digamos assim, a gama de nomes que se tem dentro dos nossos partidos, realmente existe a dificuldade. No momento que, digamos assim, as pessoas precisam, e eu sempre tento me policiar, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, a gente tem que observar que talvez não é o momento da gente mais, já passamos, né? Tivemos momentos, digamos assim, com mais visibilidade ou mais notoriedade. Mas, observando isso, e o PL realmente tem isso dentro deles, que eles querem realmente ser protagonistas, né? Então, na composição, quem sabe, por mais difícil que pareça, o que a gente talvez nunca imaginava, quem sabe possamos ter mais de 2 composições nesse próximo pleito em Birubá, né? Então, isso é uma condição que eu vejo bastante real hoje, né? Se o PL coloca em que em algum momento está alinhado já com o MDB, então se vê o Tuta quase já dá uns gritos lá e se isso não acontecer, daqui um pouco não existe a possibilidade ou um interesse maior de aproximação conosco e com a nossa frente, talvez tenhamos aí 3 projetos. Eu acho que isso tudo é de suma importância e muito positivo dentro de um processo democrático em que quem decide realmente é a sociedade, é as pessoas, né? É o voto, é a intenção, é naquelas a intenção de confiança que as pessoas vão traduzir para A, B ou C candidato, né, que vai decidir a eleição. Então, eu sei que vai ter muita água ainda por debaixo dessa ponte, como existe esse ditado, né? Mas o que eu quero dizer para a comunidade, que nós, como progressistas, com muita clareza, com muita segurança, nós temos, sim, a hombridade e o compromisso de manter o nosso projeto, porque a comunidade, se por 5 vezes confiou nesse projeto, nós temos que também dar a nossa contrapartida e dizer a ela que nós somos muito gratos e que nós somos muito responsáveis. Inclusive, isso eu coloquei em outro momento, que a finalização desse projeto de 2020 vai se dar no final de 2024. Até lá, nós estamos totalmente alinhados com o atual governo e estamos, inclusive, participando com secretarias, né? Onde nós temos hoje, ocupando a Secretaria de Obras, o Canja, na Fazenda Carlota e na Saúde o Giovanni, além de outras tantas lideranças que estão nos espaços públicos, contribuindo com o seu trabalho, e que nós realmente possamos aí continuar esse trabalho incansável em busca de fazer as melhorias. E eu vejo que é importante a sociedade civil se aproximar das siglas partidárias. E aí faço um chamamento para os jovens, né? As mulheres despertaram nesse último pleito, né? Já visto nós termos aí, inclusive, 7 vereadoras eleitas, né? Mas os jovens precisam realmente ficar muito atentos, participar, se aproximar dos movimentos políticos, porque é de suma importância para que as ações públicas realmente, quem sabe, possam ser cada vez mais assertivas na sua execução e na sua elaboração. Isso é o que eu penso e é o que eu imagino para que nós, como comunidade birubense, possamos crescer de forma diferenciada
em relação, digamos assim, com todo respeito a demais localidades ou demais regiões, inclusive. Atualizar alguns abraços aqui, a Márcia Rocha, parabéns, compadre, sabe que torcemos por você, já és nosso prefeito. Gratidão, Márcia. Vanderlei Santos de Souza, boa tarde, um ótimo programa, um abraço para o Carlos. Jones da Silva também manda um abraço, Gilberto Zwicker manda um abraço aqui também para o Carlos, a Gabriele Valiati Moura, também está nos acompanhando aqui o prefeito Abel, a Oldemar Schenck, um abraço, Carlos. Está aí o futuro prefeito de Ibirubá, conta comigo, diz aqui o Porquinho. Esse da Coabir. Isto. Não vejo cobranças, vejo duas propostas diferentes, uma com o PT e outra sem o PT junto, escreve aqui a Maria. A Cleide Volmeister manda um abraço também para o Carlos, o Mário Reicher, abraço meu amigo Carlos, foi um apoiador das Encagem União. A Eliane Parabéns Mota, pro Mário, né? Uma empresa que surgiu pequena e que hoje faz uma grande diferença para muitas famílias em Ibirubá. A Eliane Mota, meu prefeito do coração, grande Carlos, esse deixou saudades. Também está nos acompanhando aqui o Jadir Escobar de Souza, mandou um abraço também para você. O Evandro de Pelegrins, abraço ao Carlos, pessoa de fácil diálogo e uma grande liderança de nosso município. Tive o prazer de fazer parte da sua administração no seu primeiro mandato. Eu e minha família sempre gratos à sua pessoa por nos convidar para fazer parte da sua gestão. E também o Altair Camargo de Almeida, pessoa do bem, grande amigo, abraço a todos. Ainda tem aqui o recado do Diego Bot, mandando um abraço a você também. Linha 6 agradece muito ao empenho. Bailão do Chopp agora, dia 17, vamos estar lá, né, tia? Verdade. E também nós temos aqui o alô do Vanderlei. Por que o PL não sai da administração? Tem que ter vergonha na cara e sair, então. O Evandro Bender, boa tarde, abraço ao Carlos e Andrei. Grande conhecimento na política. Tem mais aqui o Delcio Scapini. Parabéns, Carlos, pela entrevista. Estou em Cuiabá escutando. Tudo bem, Delcio. A SMAD Viagens e Turismo também manda um abraço aqui para você. Carlos. Oi. Você, presidente do Progressistas, né? 4 vereadores na Câmara, o PP compõe um grupo chamado Frentão, que tem somados 9 vereadores, você colocou a Patrícia aí nessa conta, né? E hoje a oposição em Ibirubá na Câmara tem 2 vereadoras, né? Então são 9-2. E aí vem a eleição, a gente estava lá no dia da eleição, eu e o Cristiano sentados, né? E de repente começa um clima pesado lá, né? Discussões, né? Eleição da mesa, né? Construções, né? Eleição da mesa. E eu tinha quase certeza que o PP conseguiria, né, dialogar entre primeiro o partido, depois a bancada do Frentão, né, com republicanos, e eleger ali uma mesa diretora de forma muito harmônica. Eu tinha esse pensamento, né? Pensei comigo, por que brigar? Por que haver discussão se nós estamos todos aqui no mesmo barco? Pensando eu aqui com meus botões, né? Só que o que se viu lá foi uma noite muito tensa, né? De muita discussão, de bastante construção, debates, né? E acabou que a pessoa que a gente viu que estava desde o início construindo a sua caminhada para chegar à presidência da Câmara, que é a Gesmaria, a vereadora mais votada dessa última eleição, ela ficou de vice. Ficou de vice, né? Ok. Não, na verdade, são situações e cada um faz uma forma desenvolve uma forma de trabalho, uma forma de vinculação da estrutura pública e, digamos assim, dentro do projeto político. Eu passei pelo viés, e quando então prefeito, junto com o Rogério, né, nós tínhamos uma dinâmica de construir isso de forma muito harmoniosa e muito, digamos assim, já escalando o time já para todos os períodos, para que não houvesse nenhum tipo aí de questionamento. Se houve essas manifestações diversas, e eu comentava, inclusive, que a Gesmaria, como ela foi a mais votada, e eu colocava para ela, olha, a eleição, a gente vai para a eleição não pensando em ser o mais votado e nem para ser presidente da Câmara. A gente primeiro vai para representar a sociedade e buscar honrar e representar as pessoas e buscar daqui um pouco um alento no momento que a gente é acionado em alguma demanda. Mas ela, particularmente ela tinha assim, vislumbrava essa possibilidade e, de certa forma,
acabou vivendo isso mais intensamente dentro dela e a todo momento ela procurava esse espaço. Mas eu comentava e dizia muito claramente, olha, enquanto não houver uma articulação do time ou da equipe direcionando, digamos assim, uma hierarquia ou, em tese, cada ano para tal partido, enfim, enquanto não houver isso, inclusive daqui um pouco pela estrutura pública, ou seja, o executivo, né, intervir, porque, queira ou não, se tem 9, talvez os 9 teriam condições de ser presidente, mas tem só 4 anos, né? Então, como não houve isso, automaticamente acabou dando alguns estrilamentos aí e diversos candidatos se apresentando, então ficou muito difícil, né? E eu comentava que... E ela fez uma escolha, né? Ela, logo que a Patrícia se colocou, inclusive o Wagner era candidato, né? Ela simplesmente disse A Jussara estava no páreo também. a Jussara, porque a Gesmari já no outro pleito não acompanhou muito aquele debate, né? Quando alguns se comprometeram com a Jussara para, digamos assim, em detrimento da Jussara apoiar o último presidente, o Zalo, no caso, que era progressista também, né? O pessoal mais ou menos acordou que iriam ajudar a Jussara. Mas o Zalo correu por fora, né? O Zalo agora, então, eles tinham optado pela... Que era para ser a Gesmari ou a... Não, é o Zalo. Na outra eleição, o Zalo era o candidato, né? Digamos assim, e a Gesmari também tentou se colocar, mas eu percebia que não tinha condições, haja visto que o resto da equipe, do resto do time, estava inclinado a apoiar o Zalo, né? E automaticamente esse ano, então, as primeiras... A Jussara ficou a terceiro plano, eu percebi logo, né? Porque acabou Patrícia e Wagner. Como a Gesmari busca um espaço para a presidência e como o Wagner já teve em outra legislatura a oportunidade da presidência, ela logo colocou, não, eu vou, se for esses 2 candidatos, eu vou apoiar a Patrícia, já visto que ela também nunca foi presidente, então acho justo a gente dar uma oportunidade para uma nova experiência, digamos, uma nova liderança demonstrar a sua capacidade e a sua forma de atuar, digamos assim, na presidência da Câmara. Então, logicamente que o que estranha é que não se conseguiu criar, digamos assim, um projeto único entre os vereadores progressistas e nem entre os vereadores do PRB, né? Os 3 vereadores do PRB não estavam alinhados na eleição, inclusive tendo um candidato que era o Wagner, e nós não conseguimos também fazer com que os 4 vereadores do progressistas, digamos assim, tivessem uma ideia da mesma... ou enfim, do mesmo nome para a presidência. Então acabou essa divisão, né? E realmente ficou difícil, ficou muito tenso na hora, né? Eu não tive lá, né? Mas o pessoal comentou, né? Que teve aí uma dificuldade de compreensão de muitas pessoas. Mas eu passei por isso por muitos momentos dentro da minha caminhada como vereador durante 20 anos, né? Então isso é muito Faz difícil. parte, né? É um processo que... É pedagógico até, né? Tu aprende muito sobre política nesses momentos A aí, gente né? observa que isso sempre... e vem o que frustrou e que levou a vereadora Gesmari sempre a buscar. Algumas pessoas colocaram esse episódio como o início do racha ou a consolidação do racha do Frentão. Não tem nada a ver, André. Não tem nada a ver. Isso aí... Porque o Frentão, se tivesse unido ali esses 3 vereadores do PRB mais os 4 do Progressistas, estava... Não, mas na verdade... Estava resolvido. Na verdade, né, é muito claro e notório que haja visto com diversas lideranças, já havia, inclusive, digamos assim, não é uma divisão, mas há opções diferentes entre os mesmos grupos de lideranças, opções diferentes. É isso, em tese, né, que a gente consegue observar. Mas, Carlos, se tu fosse prefeito, digamos que tu estivesse lá na cadeira de prefeito lá, e tu precisasse de uma base sólida, porque eu quero trazer um outro elemento para a reflexão, é que a gente percebeu em muitos momentos, principalmente nesse ano de 2023, em que o Progressistas atuou muito como oposição do que como situação, né? Vários momentos, principalmente no próprio embate interno, né? Quando, por exemplo, o Eduardo comprou uma briga pública com a Dileta durante toda a sua atuação ali na Câmara, né? Desde o primeiro dia que ele assumiu na vaga da Dileta como vereador, ele tirou ela como a sua adversária política, digamos assim. Não sei aonde ele bolou aquela estratégia dele, que eu achei bem kamikaze, assim, e acabou trazendo vários desgastes do governo para o debate, né? Com pedidos de informação questionando
ética, recurso público, né? Gasto com isso, gasto com aquilo, berçário industrial, também lá o casamento coletivo, uma ação coordenada pela esposa do prefeito, secretária, né, de assistência social, né? Então, vários temas, coisas que o MDB nunca conseguiu fazer. E a gente percebia, eu que acompanhei todas as sessões da Câmara em 2023, eu percebia que o próprio MDB incitava o Eduardo para ser meio que o porta-voz disso, né? E eu sempre dizia para o André, eu disse, mas gente, tá rompendo essa aliança porque eu não consigo entender porque o Progressistas tá tão, digamos assim, tenso para cima do governo, né? Uma coisa é tu fiscalizar, uma coisa é tu pedir organização, como várias vezes, projetos que chegaram lá, só Ctrl-C, Ctrl-V, teve um projeto que chegou lá, inclusive, que o senhor assinou, né? Em vez do prefeito Abel, porque pegaram um projeto lá no banco de projetos lá, e ainda estava o Carlos Iandre como prefeito, e foi do jeito que foi para a Câmara votar, né? E aí teve que voltar e tudo mais, né? Como é que o senhor avalia, assim, essa relação do Legislativo com o Executivo? Tem que ter tem um método, tem uma receita, assim, para te conseguir levar com harmonia, porque querendo ou não é situação e oposição. O legislativo é isso, né? Apesar tem os interesses individuais, né? Cada um querendo, né, trazer a sua pauta em voga, e é legítimo isso, né? Mas no final das contas, os partidos que compõem o executivo precisam, né, estar minimamente alinhados ali para conseguir fazer com que os projetos passem sem dificuldade, né? Apesar de terem passado, né? É uma boa observação, né, Cristiano? Na verdade, o que houve, né, realmente essa atuação do vereador Eduardo como suplente, né, ele fez digamos assim, uma atuação, se não do todo, mas eu acredito que muito feliz também, porque esse propósito de fiscalização ou de levantar algumas situações é muito importante pelo Legislativo para que a gente possa cada vez mais aprimorar, inclusive, a condição e a execução, digamos assim, da parte administrativa. E aí, nesse contexto que o senhor colocou, né, eu até não tenho esse conhecimento de todas as situações em qual o vereador Eduardo levantou algumas questões. A questão com a Dileta teve algumas que, inclusive, eu sei que foi direcionada a questão da secretaria dela, assim como para outras secretarias também, e aonde em alguns momentos, daqui um pouco, se trouxe um espectro muito amplo, muito grande, digamos, inclusive uma especulação na mídia bastante incisiva quanto a essa nova dinâmica, digamos assim, de posicionamento dentro da Câmara do vereador Eduardo Hartmann, que compõe, sim, o Progressistas, né, na questão de buscar, através de diversos pedidos de informações, algumas situações pontuais dentro da administração, que acredito algumas daqui um pouco consistentes, outras tantas que talvez não, inclusive não se consolida da forma como alguns imaginavam, né? Mas que eu vejo como, já fui gestor, muito importante, eu já visto que isso é uma das ferramentas que precisa ser utilizada, né? Por qualquer, digamos assim, qualquer pessoa que daqui um pouco esteja na vereança, né, para que ela possa contribuir e participar mais de perto, inclusive para melhorar a atuação pública, né? E, logicamente, isso traz algumas dificuldades, mas o que eu percebo, e, logicamente, a oposição ela não quis entrar nesse debate, digamos, de daqui um pouco ser uma oposição mais forte, né? E, inclusive, incitando daqui um pouco algumas lideranças nossas para que pudesse tomar essa posição, inclusive, quanto a pedidos de informação. Mas sei também que, por parte da oposição, diversos pedidos também foram realizados. Mas eu, da minha parte, como partido, né, o partido é bem maior que essas situações pessoais e essas situações pontuais que acabam acontecendo, né? Nós precisamos observar que o todo realmente não tem exatamente essa dificuldade de diálogo, essa dificuldade, digamos assim, de entrosamento com o Frentão e com os demais partidos. E é isso que nós queremos levar à comunidade, e é isso que nós queremos continuar construindo, e é para isso que nós sempre nos propusemos, né? E automaticamente esse ano vai nos desafiar a ter muita capacidade, muita resiliência, né? Precisamos sempre manter humildade e reconhecer nas outras pessoas grandes potencialidades e virtudes, né? E que nós precisamos pensar para realmente fortalecer o nosso projeto.
E eu acredito que a comunidade vai ter a possibilidade de escolher de forma muito serena, né, naquilo que ela imagina ser melhor pelos próximos anos no município de Birubá, e saber também, eu sempre comento isso interno no Progressista, que nós não somos perfeitos, que nós também temos as nossas fraquezas, nós temos, digamos assim, as nossas frustrações quanto a desenvolvimento das políticas públicas, quanto à execução de algumas situações. Outro dia estava comentando, inclusive, dentro do nosso partido, junto com o Rogério e as demais lideranças da executiva, de que nós precisamos retomar aquilo que nós tínhamos muito presente, especialmente para a comunidade do interior, né? Nós tínhamos, digamos assim, um trabalho muito forte nas estradas do interior e que, por algumas situações, por dificuldade de equipamentos, outras dificuldades, ficou nesses últimos períodos e deixou um pouquinho a desejar, e as pessoas, então, digamos assim, ainda lembram do nosso período lá, que era, digamos assim, um pouquinho diferente, com uma atuação mais presente, mais forte, com mais resolução, especialmente na questão de condições, digamos, de tráfego muito positivas no interior. Então, quanto às obras públicas na cidade, no perímetro urbano, eu só tenho a comemorar junto com os companheiros do Frentão, né? A gente, às vezes, não observa. Quando nós chegamos, nós tínhamos poucas creches na cidade, as creches fechavam durante o período de férias, as pessoas não tinham onde deixar as crianças. Nós conseguimos viabilizar e reformamos praticamente e ampliamos todas as creches em Birubá, especialmente porque as famílias tivessem a condição e a tranquilidade de tanto o pai, a mãe, os irmãos maiores poderem ir ao seu local de trabalho e ter onde deixar as crianças durante, inclusive, todo dia, para que realmente pudessem aí ter a possibilidade da sua renda. E eu vejo que as creches é um ponto especial e que foi, digamos assim, um diferencial para nós, porque a comunidade reconhece esse trabalho, porque se um dia uma creche, digamos, por uma situação ou outra, não funcionar, dá um transtorno enorme dentro da estrutura familiar, né? Então, a creche hoje começa, se não me falha a memória, acho que é às 7 horas da manhã até às 6:30 da tarde. Então, são diversas horas por dia que as creches ficam aí disponíveis para as nossas crianças. Então, eu digo assim que oxalá a comunidade consiga nos compreender, embora nós reconheçamos as nossas dificuldades e algumas carências que temos dentro da atuação, mas que nós possamos, junto com você, junto com as famílias, realmente continuar esse belo trabalho por Ibirubá. Carlos, outra coisa, agora entrando na questão partidária, né? O Progressistas, ele pode inscrever 12 candidatos, né, para vereador. Isso, a legislação parece que né? alterou, né? 100% mais um. E dentre esses 12, 4 mulheres, tem obrigatoriamente, né? 30% de mulheres, né? Então, eu pergunto como que está essa organização do partido. Hoje, se for analisar, a gente viu aí que tem vários ex-secretários que já se colocaram à disposição, que serão candidatos, né? Certo. Tem os atuais vereadores que estão aí, vai ter uma quebra ou outra, né, que é aí a saída do Liberto, né, a própria questão da decisão da Jaqueline, né, que vai alterar isso, mas hoje o Progressistas tem gente esperando na fila aí para escrever a chapa, ou tá difícil de buscar candidato? Não digo isso, Cristiano, esperando na fila, né, nós sempre temos ainda a possibilidade de agregar algumas lideranças, né, nós temos aí já alguns nomes que estão como pré-candidatos, né, disponíveis, isso é muito positivo, né? Mas sempre tem espaço para a gente tentar construir, né? Porque se às vezes, mesmo que você não seja candidato, mas você vai ser um potencial cabo eleitoral de algum candidato, sim, né? Porque em outros momentos nós tínhamos espaço para mais candidatos. Se não me falha a memória, na última eleição nós tínhamos... 200% era, né? Não, era 1,5 a 1,6. 16 ou 17 candidatos podia votar por sigla. Então diminuiu um pouco. Mas acredito que isso é bom também, né? Porque eu via alguns partidos com dificuldade, e daí para fazer coeficiente colocavam diversos candidatos, às vezes, né, que se colocavam à disposição e mesmo assim não conseguiam ter êxito. Então, eu vejo que nós, progressistas, temos bons nomes para apresentar mais uma vez para a comunidade, né? Até conversando outro dia com o prefeito E a Abel. estratégia é ampliar a bancada?
Não, é muito difícil imaginar que nós vamos eleger mais de 4, né? Muito difícil, né? Inclusive, para manter 4 cadeiras num universo de 11 em Birubá é muito difícil, né? Isso a gente precisa reconhecer. Haja visto que com esse número, digamos assim, menor número de candidatos, a gente precisa projetar candidatos que realmente façam, digamos assim, um bom número de votos para a gente poder, daqui um pouco, sonhar com a manutenção das 4 cadeiras. Mas, graças a Deus, temos diversos nomes que se colocam à disposição e estamos em busca, inclusive, de alguns ainda que também serão muito bem-vindos e poderão agregar em muito aí quanto à questão da nominata de vereadores do Partido Progressista. Esse é o objetivo. Na semana passada eu coloquei na minha coluna no jornal, Carlos, sobre a última reunião do diretório do Progressistas. Okay. A gente apurou aí a informação de que a Dileta colocou o nome dela como pré-candidata da majoritária, né? E aí eu queria que tu trouxesse um panorama. Quem são os nomes hoje do Progressistas que estão? Você é pré-candidato, né? Aí tem essa informação agora da Dileta também. E que outros nomes o Progressistas vai apresentar para o pleito? Não, na verdade, eu acredito que, assim como a Dileta colocou o nome dela à disposição, nós temos o próprio ex-vice-prefeito Rogério Rebelato, né? A Jaqueline, né? A própria Gesmari também, né? E talvez o meu nome. O Zalo nunca colocou essa busca, inclusive na noite ele foi desafiado, ele colocou que para esse momento ele não tinha essa intenção, digamos assim. Então são esses os nomes que hoje o Progressista tem, né? A não ser que alguém venha de uma outra sigla partidária, que tenha alguma condição de tem participar. Até abril, né? Tem até abril, né? Até o dia 5 de abril, né? Que é a janela aí. Tem a janela até dia 5 de abril, as pessoas precisam fazer a sua filiação para aqueles que queiram participar do pleito. Mas nada impede, após esse momento, as pessoas continuarem ingressando nos partidos. Isso é muito importante. Então, é o que nós buscamos. Hoje, Carlos, nós temos em torno de 330 filiados, né? A gente nunca foi em busca assim de uma filiação massiva, né? Porque daqui um pouco não é necessário, né? Nós temos muitos simpatizantes, né? Porque, graças a Deus, aí, nós sempre tivemos, através das nossas lideranças, uma postura muito afirmativa, uma postura de realização e de produzir bons frutos, né? Naqueles espaços aos quais sempre tiveram a oportunidade de desempenhar no governo. Quem o Progressistas vai indicar para a Secretaria de Saúde na saída do Giovanni agora? Olha, isso é um assunto que nós internos vamos ter que tentar construir, né? Inclusive no rearranjo, Andrei, nós não podemos também ter a vaidade e, digamos assim, e querer imaginar que nós, saindo da saúde, nós precisamos assumir a saúde. Quem sabe tem alguns rearranjos internos, né? Que daqui um pouco o Progressista abrace alguma secretaria que hoje não esteja na fileira do Progressistas e, em contrapartida, nós podemos colocar, digamos, outra secretaria à disposição do prefeito. Deixa eu fazer uma bola de cristal aqui. Por exemplo, seria a Secretaria de Educação, que nós temos lá a esposa do Rogério Rebelato, que... A Vanessa, né, que acredito eu que já está sendo nomeada daqui uns dias, porque o Henrique já saiu, e daí o PT, que tinha a Secretaria de Educação, agora volta para a Indústria e Comércio, né, com o Luiz Barbosa. Então, talvez aí o Progressistas, que estava na Secretaria de Indústria e Comércio, né, possa ocupar a Secretaria de Educação e abrir a saúde para uma outra... Não, eu acredito que dentro, bem nesse viés, Cristiano, porque... Como vem o período eleitoral, muitas pessoas vão ter que fazer a desvinculação do seu espaço, já visto que são pré-candidatos, vão concorrer, né? Tanto na majoritária ou na proporcional. Então vai ter um rearranjo em termos de secretarias e eu vejo que vocês já têm algumas informações. Me parece, inclusive, em outro momento, dialogando com o prefeito Abel, existe sim essa possibilidade de Progressistas assumir a educação, né? Isso é importante para nós e para a própria equipe, né? E porque o trabalho com certeza vai continuar. E a Vanessa é um baita quadro. É uma capacidade, né, de desempenho, né? Nós teríamos em outro momento também a própria vereadora Jaqueline, que tinha muita identidade com a educação e tem isso, né? Mas como ela também vai se colocar à disposição como pré-candidata no pleito, né? Automaticamente ela está impedida, né, de nesse momento assumir a secretaria. Então, nesse rearranjo, né, quanto à saúde, acredito que nós vamos ter aí pessoas com muita
identidade, me parece que nós precisamos buscar secretários que tenham bastante identidade com o espaço ou com a função que vão desempenhar para realmente fazer, digamos, um trabalho bem positivo. E é isso que nós vamos buscar. Nas obras pode pintar o mimo? Cara, agora eu não tenho nem ideia, né? Porque isso aí é uma coisa que o Abel vai construir, né? Eu acho que tem tantos nomes. Obras também é do Progressistas, sai o Canja, também vai concorrer. Sabe que a questão do Paulinho, que estava outro dia nas obras também, eu não saberia dizer, né? Porque eu particularmente não gostaria de especular nomes, porque isso precisa, assim, ter, digamos assim, a homologação por parte do prefeito, e eu sei que eu já também tive gestor, né, e a gente gosta de realmente poder observar no todo, e a gente compartilhar com todos, mas a gente ter, digamos assim, uma possibilidade de indicação e escolha. Eu até soube que estava difícil de achar um nome aí para a saúde, principalmente pela responsabilidade, pela pressão, né? Por todo inclusive, o compromisso eu conversei que tem outro dia, a Secretaria da Agricultura também parece que está agora de forma interina o Abel, né? Alguns dias ainda, né? Ainda não nomeou, porque o Vanderlei, né, saiu da Secretaria, parece que tem umas atividades profissionais na área dele, né? Isso é importante também, né? Então, vai ter, eu acho que, diversos nomes novos aí importantes para compor. Mas o Carlos é consultado? Me passa uma lista, me passa umas opções, ou não tem essa? Não, lista não, né? A gente tem conversado, né? A gente sugere alguns nomes. A gente observa que tem avançado bastante, a gente tem conseguido uma abertura muito positiva, bem legal aí, em termos de compartilhar, porque a gente sempre, eu digo assim, a gente precisa, com a maturidade que a gente vai construindo na vida e com a capacidade que a gente tem de observar por diversos ângulos, né, as situações, né, sempre dentro de uma serenidade, eu vejo que a gente pode contribuir de forma muito positiva. E o Abel tem tido esse olhar e tem nos dado oportunidade, a nós e a executiva, para que a gente possa participar, e nós não vamos ser empecilho daqui um pouco, como eu disse, se em algum momento a gente pensou Giovanni, pensou outras pessoas que ocuparam espaço, quem sabe é o momento de a gente começar a encontrar outras lideranças do nomes futuro novos aí, né, que daqui um pouco ocupam esse período agora em que outros estão impedidos, já visto ser pré-candidato, surgir aí uma boa prospecção lá para o futuro pleito, já com alguns nomes aí para um futuro pleito, né? Preciso fazer aqui uma errata, né? Eu falei há pouco que o secretário Henrique, né, já tinha saído, né? Mas ele não saiu ainda, ele permanece ainda como secretário, né? É o secretário. Ele é o secretário ainda, né? Então, mas como é muita informação que vai circulando o tempo todo, então desculpa, tá, Henrique, por ter te demitido antes do prefeito, né? O Henrique vai sair, né? Isso é fato, porque ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato, né? sim. Então isso está colocado, né? Mas o prazo é em abril, né? Mas como todas essas movimentações estão se antecipando, acabamos aqui profetizando algo que não era fato, né? Então, um abraço, Henrique, baita trabalho aí na secretaria. De forma alguma foi desrespeito ou qualquer coisa parecida contra a tua pessoa, é só análises políticas aqui. Mas, Carlos, mais uma outra questão, assim, a comunidade comentou bastante das lembranças que tem quando tu teve a oportunidade de ser prefeito no município, né, e iniciou, digamos assim, né, essa trajetória do chamado Frentão de Birubá e foi construindo essa caminhada, né? E desde que tu saiu da prefeitura como prefeito até agora já se passaram 8 anos, né? Vai passar 7 anos. Né? Em o Carlos Yander sendo candidato, né, hoje pré-candidato, e em a comunidade dando essa oportunidade, aí o que o Carlos Yander de hoje é diferente daquele prefeito que saiu há 8 anos atrás? Olha, menos cabelo, né, um pouquinho mais de maturidade, né, mas só para descontrair, né, realmente a gente observa ainda algumas carências, né, mas eu gostaria de observar projetos grandiosos em Birubá. Eu faço um desafio e eu me coloco como colaborador e entusiasta de algo que daqui um pouco alguns compreendem, outros nem tanto, né? Que precisa muito dinheiro para viabilizar, mas que em algum momento, se a sociedade quiser, nós precisamos encarar. Pode dar um spoiler aí? Oi? Pode dar um spoiler aí? Não, vou. Claramente vou. Existe... Hoje mexeria com propriedades privadas, né? Mas que é importante
Se nós temos uma área preservada desde 1800 e lá vai, que é a Potreiro do Gabi, existe um movimento em Birubá, e eu acho que nós, dentro, digamos assim, da sustentabilidade e de um sonho que daqui a um pouco a gente pode compartilhar, e todos nós precisamos, de forma, digamos assim, bem despida, compartilhar e observar como nós poderíamos viabilizar. Eu tenho um sonho de, daqui um pouco, meus bisnetos, tataranetos, poderem ver o Potreiro do Gabi, se não como ele está hoje, mas num parque maravilhoso, numa estrutura verde, num espaço onde... Preservado, num espaço onde as crianças poderiam usufruir, né? Um parque, realmente. Se nós temos em Porto Alegre os parques, temos Ibirapuera em São Paulo, por que nós não sonhar com um parque? Porque eu acredito que tem uma parcela da comunidade que tem esse sonho. Envolve muito dinheiro, lógico, né? Porque a gente sabe que é uma propriedade privada. Mas é um projeto que eu, no momento que chegasse, eu ia desafiar toda a comunidade, para daqui um pouco a gente constituir algo, um espaço verde, um espaço preservado, um espaço que... hoje já temos o caminhódromo, né? Porque quando nós chegamos, o senhor veio depois para Ibirubá, aquela região do nosso município era uma região totalmente abandonada. Ninguém se aproximava de 1 metro quadrado para adquirir um espaço lá naquela região. Felizmente, nós revitalizamos tudo aquilo lá, né? Que, inclusive, ali, próximo onde tinha a questão da IBI, ali tinha uma vala, um criatório de mosquito. Era coisa horrível. Um valetão. Era horrível, né? Nós conseguimos refazer tudo, maravilhoso, o caminhódromo que hoje é usufruído. E eu penso que esse é um projeto que envolve toda a comunidade. E nós precisamos, através de plebiscito, através de uma forma ou outra, encontrar o que a maioria da comunidade realmente pensa e se acha que isso é viável. Acho que é um projeto que nós precisamos construir. Porque embora nós não chegarmos lá, eu acredito, se não, porventura a gente não estiver lá, a gente gostaria que a gente fosse consultado e tivesse uma mobilização do erário público para compartilhar com a sociedade, para que nós pudéssemos preservar isso. Né? Porque acredito que em outra região a gente não vai encontrar dentro do perímetro urbano uma área que está praticamente intacta desde 1800. As pessoas chegaram aqui, essa família Gabi chegou lá em 1889 ou 1900. De lá para cá, eles nunca mudaram, nunca alteraram a questão da composição física do solo ali, nada, né? Então isso é importante. E quem sabe alguns lagos, eu fico imaginando o que poderia ser construído ali, constituído, e que seria para toda a sociedade. Além disso, nós temos outros gargalos importantes, né? Nós precisamos procurar para o interior, que a gente observa, e que nós fizemos um trabalho bastante contínuo, né? Mas que, infelizmente, ele acaba não sendo duradouro por virtude das grandes intempéries e situações que acontecem. E a quantidade também, né, Carlos? O Andrei fez o levantamento. Quantos mil quilômetros nós temos de estrada interior aqui? O ex-prefeito sabe muito melhor, né? Mais de 1.000 quilômetros. Em torno de 1.400 quilômetros, né, de estrada. Então é muita estrada, né? Bastante. Então tem momentos de seca que castiga, tem momentos de enxurradas muito grandes que acabam deteriorando e acabam, em tese, destruindo aquele trabalho realizado. Então nós precisamos, de forma compartilhada, com busca de recursos, ações duradouras e que realmente possam transformar. Nós iniciamos com o calçamento. Alguns ficaram bons, outros decepcionantes, né? Então nós precisamos encontrar um viés que possa nos trazer... Eu vejo que no interior nós precisamos fazer aquilo que às vezes no perímetro urbano é feito. Se nós projetarmos fazer 10 km por ano dentro com, digamos... Eu sonho até com PAVS no interior, mas com projetos de pluviais junto, né, canalização pluvial, para que não continue as vossoroca, né, com a contribuição, quem sabe, das pessoas que residem na região a qual a gente vai fazer esse investimento. O asfalto também é muito positivo, né, mas são projetos que eu hoje construiria de forma mais incisiva e daria, digamos assim, direcionamento de recursos para efetivamente fazer isso. Né? Projetar 10, 20 quilômetros por ano, né? E cada ano a gente vai gradativamente alcançando algumas regiões, algumas localidades com essa melhoria,
porque a questão do patrulhamento, embora o cascalhamento seja muito bem feito, a questão da compactação, com o tempo, acaba essas intempéries destruindo de novo. Então precisamos aí, quem sabe, investimentos que possam realmente dar uma condição mais duradoura na realização de tal trabalho. Né? Além de outras dinâmicas que nós precisamos sempre estar muito espertos, que é a questão da habitação, né? Porque nós conseguimos construir um projeto maravilhoso, que hoje está servindo de exemplo, inclusive de condição para novos empreendimentos habitacionais, que foi o Hermani 2, que através daquele valor que foi levantado da contribuição das pessoas pagando, na época era 15 ou 17 mil reais o terreno, que era financiado junto na Caixa, e esse valor voltou para o Fundo Municipal de Habitação, ao qual esse fundo pôde adquirir, comprou 5 hectares aqui na 506 e comprou também a área lá em cima na floresta, né? A qual, inclusive, já está agora na classificação dos lotes aí para as pessoas edificar suas casas. Então, me parece que é um projeto muito positivo, porque nós temos as pessoas que realmente buscam, e às vezes haja vista a condição imobiliária de Birubá, que os terrenos têm um valor bastante alto, né? Então é muito difícil, às vezes, as pessoas poder comprar o seu lote. E além de um projeto, acredito que nós precisamos também dar um alento às pessoas que precisam de algumas reformas de casa, né? Nós temos que construir um bônus construção, alguma coisa num projeto. Tem algumas situações que a gente precisa realmente atuar forte. E fazer a execução do projeto que nós viabilizamos, que é o projeto das paralelas da RS 223. O município, em 2013, 14, investiu quase 300 mil reais só para a formatação do projeto, que foi feito através do engenheiro lá de Porto Alegre, né? E que está todo ele desenhado, está todo ele formatado, mas infelizmente por situações diversas, inclusive precisa muito dinheiro para fazer isso, mas que é necessário, haja visto o grande fluxo. Começar em algum ponto, né? Fazer uma execução em algum ponto, para que realmente nós possamos aí trazer uma maior segurança, né? Quanta polêmica, né? Tanto se briga para reduzir a velocidade. E aí se traz os equipamentos, e aí quase toda a sociedade, ou uma grande parcela, é vítima, né? Aí com multas e tal, mas nós precisamos aí nos regrar, né? Inclusive eu tenho que compartilhar que eu também já tenho uma multinha, a gente passa lá. O Andrei também. Infelizmente a gente acaba sendo vítima também, mas realmente estão aí e é de muito bom tom esses equipamentos para, inclusive, salvaguardar a vida de muitos colaboradores dessas indústrias, dessas empresas ao largo da 223. Carlos, a oposição sempre fala, algumas pessoas quando vêm aqui, a gente não pode analisar, né? Lideranças, né? Vêm aqui e dizem que Ibirubá tem muito dinheiro por conta, né, das nossas indústrias, cooperativas e tal, então tem um orçamento pompudo, digamos assim, mas que foca só no asfalto e não consegue distribuir esses recursos em outras ações dentro do município que também são importantes. Tu traz a questão da habitação, mas se a gente for analisar historicamente aqui, foram o quê? 50 casas que podem, né? Esses loteamentos aí viabilizaram em torno de 50 casas ao máximo, né? De moradia. E o déficit habitacional é muito maior, principalmente por conta que a gente tem uma grande massa de trabalhadores que vem trabalhar na nossa indústria e que ao final do dia ou ao final do mês, vamos colocar assim, pega o seu dinheirinho, o seu salário e vai gastar no seu município de origem e poderia estar gastando aqui em Ibirubá, se aqui morasse, né? Poderia estar gastando no mercado aqui, né? Na loja aqui, no comércio aqui. E aí acaba recebendo o recurso da indústria, que vem prestar o seu serviço, e é digno que ele receba o seu salário, mas acaba gastando no seu município de origem, sem contar todo o sofrimento, ter que sair 5 horas da manhã de casa, chegar mais tarde em casa, ter menos tempo com a família e tudo mais. E vontade de morar em Ibirubá ele até tem, mas o preço do aluguel, né, a forma que aqui as coisas se movimentam, o custo de vida por conta de toda essa realidade econômica é um pouco mais alto que na maioria dos municípios da região, né? Como é que tu pensa como dirigente partidário e como pré-candidato que está aí pleiteando retomar o espaço do município, que a gente poderia amenizar essa situação? Porque resolver a gente não vai conseguir resolver, né? Mas que ações a gente poderia amenizar isso, e se é fato isso mesmo, que a gente não investe dinheiro, o orçamento que a gente tem?
Não, na verdade, nessa parte econômica é importante, é um dos assuntos que, inclusive, desafio vocês fazer alguns debates, procurar algumas pessoas que têm. Nós vivemos um momento econômico não muito positivo e vai ser muito mais conturbado de hora adiante. É o que eu observo, certo? O município de Birubá tem recursos? Tem recursos. 55% do orçamento hoje é investido em educação e saúde. Né? São duas... engessado ali. Esse não tem, esse é recurso vinculado, né? E que faz um excelente trabalho. Né? A nossa saúde hoje e a educação em Birubá, ela é exemplar, ela é muito positiva. Mas nem sempre foi assim. Né? Nós tivemos momentos muito difíceis na arrecadação e vamos ter de hora em diante. Não vai ser mais aquele ganho real de ano a ano, digamos, um bom percentual de aumento na arrecadação municipal. Eu estive compartilhando, né? Há 2 anos atrás, as pessoas do agro estavam negociando soja a R$ 213 nessa época. Hoje está em 110, 50% de renda. Tudo isso nós temos pela frente. Isso tudo nós ainda vamos viver essas dificuldades. Quando eu assumi a administração em 2009, isso é um fato que eu preciso compartilhar com a comunidade, que muitas vezes distorce a questão da ocupação dos espaços públicos. Eu assumi de forma interina e fiz algo que até hoje acredito que nenhum gestor fez e teve a colaboração e a compreensão da sua equipe. Eu, além de digamos assim, diminuir muitos contratos, o valor, eu cortei 50% do salário de todo o CC da Prefeitura Municipal. Haja vista a dificuldade de fechamento do balanço do ano. Então, os funcionários, na época, os CCs do Frentão, de todos os partidos que compunham o Frentão, ficaram 7 meses recebendo 50% do salário e a grande maioria, se não 100%, todos, digamos, de forma como eram cargos de confiança, solidária, trabalhando, inclusive, o dia todo. Né? Para que a gente pudesse, naquele momento, viabilizar uma perspectiva de finalização tranquila quanto ao ano financeiro de 2009. Hoje, os recursos são bastante fartos, mas todos eles já estão pré-determinados. Então, para investimento, o que sobra, digamos assim, que o prefeito pode chegar com a caneta e decidir, deve ser uns 7%, 8% do orçamento, que seriam hoje talvez 10 milhões em Birubá, né? Porque se o projeto em torno de 140 milhões. Esse é o recurso, digamos assim, que para novas obras e novos investimentos. Então, a questão das carências que nós temos, ela precisa muito de dinheiro. Na época, nós, nos 8 anos, construímos 52 casas lá no Alto da Floresta e adquirimos 72 lotes na Hermani 2. Então, isso foi positivo já na área da habitação, mas considero que os recursos públicos, por incrível que pareça, pelos números que às vezes são colocados, eles estão muito engessados, né? Então, é muito difícil. As obras, as melhorias, principalmente das vias urbanas, foi um diferencial que o Frentão construiu em Birubá. As pessoas, muitos não recordam, quando nós assumimos, nós tínhamos asfalto até onde hoje é o Poço do Jacaré. Do Jacaré adiante não tinha nenhum asfalto, né? Não tinha, nem nos bairros, né? Eu lembro ali na Planalto não tinha uma rua asfaltada, em tantos outros bairros que não se tinha esse tipo de conforto e esse tipo de melhoria nas vias urbanas. E graças a Deus se conseguiu, acho que são recursos, muitos deles de emendas parlamentares, onde então é importante as lideranças que a gente tem a nível de Brasil, mas as obras num todo, saneamento básico, nós fizemos diversos projetos, né, de canalização, de espaços dentro do município. Eu lembro muito bem essa obra aqui que passou por parte do bairro Dila, que inicia quase que aqui embaixo no semáforo da Mauá com a General Osório, um pouquinho abaixo ali já tinha sido realizado uma quantidade, né, de metros, e depois nós finalizamos até o encontro do Arroio Puxiretê, ou seja, o Rio Pulador. E tantas outras obras. Então, eu digo assim que as demandas elas surgem. Eu digo que quando nós, progressistas, estivemos, nós com pouco fizemos bastante. A minha experiência, eu era, e sempre fui, né, tenho essa minha vinculação com a área agrícola, né, com o agro, né, além de ter a formação como técnico em contabilidade,
Eu, particularmente, isso confessei a muitos, né? Nunca imaginei que nós, como Frentão, e naquele período dos 8 anos, quando o Progressistas, junto com os demais partidos, teve a execução do município, nós pudéssemos viabilizar tantos investimentos e tanta transformação no município de Birubá. Haja visto que Birubá, mais uma vez, se consolidou como um modelo dentro da região do Alto Jacuí, como município modelo. Eu tenho e acredito que, por mais contestado em alguns momentos, dos grandes eventos públicos na Praça General Osório, dos aniversários do município, aqueles eventos de final de ano, no Natal, que nós tínhamos por 3 noites, sempre com a participação de tantas artistas de Birubá, tantas bandas, né? As pessoas vinham de fora e no Natal, era o Natal Show que nós denominávamos, né? Com a participação das entidades, sempre foi de extrema importância, porque eu tenho isso comigo hoje ainda. Se as pessoas trabalham quase 365 dias por ano para compor, digamos assim, o orçamento do município, por que não um dia do ano a gente poder presentear toda a sociedade sem distinção nenhuma, através de eventos grandiosos, abertos à participação de todos. E isso nós fizemos, né? Inclusive, já imagino o quão deve ser legal o ano que vem, os 70 anos dos municípios. Vai ser muito positivo esse 69, que vamos festejar agora no final de fevereiro. E, particularmente, esse ano nós temos uma comemoração muito importante que nos remete uma reflexão dos pioneiros da terra da Pitangueira do Mato, os 200 anos da imigração germânica no país, né, que começou em 1824, e aqui nós temos aí já também aí quase 125 anos de imigração. Então isso é muito importante, ou seja, já temos 125 anos, vamos ter 126 anos de imigração alemã aqui no nosso município. Então essas são comemorações que nós precisamos estar muito atentos, e o poder público tem que sim despender de recursos para fortalecer principalmente esse viés das tradições folclóricas de tantos grupos e tantas etnias, para que nós realmente também, através da cultura, possamos crescer bastante. Muito bem. Andrei? Agradecer ao presidente do Progressistas, senhor Carlos Yandre, pré-candidato a prefeito de Birubá. Precisando, estamos à disposição, Carlos, e torcer aí que você consiga, dentro da perspectiva, né, de incluir e de construir um projeto grandioso para o nosso município, que isso se torne realidade. Muito obrigado. Muito bem. A nossa gratidão, Cristiano, Andrei, né, pelo espaço. Parabenizar vocês pela forma como vocês conduzem todos esses projetos jornalísticos, a participação na comunidade. Eu percebo que vocês são muito atuantes, estão sempre presentes em todas as situações do município, né? Realmente indo atrás da notícia, buscando as informações e levando uma interação com o nosso ouvinte do jornalismo sério e de resultado. Então, a minha gratidão à comunidade de Birubá por tudo que tem viabilizado na minha caminhada, ou na nossa caminhada, e que realmente nós possamos aí, todos juntos, de forma muito unida, equilibrada e projetando uma harmonia para a sociedade de Birubá, continuar com um projeto maravilhoso, que é, assim, fomentar o bem-estar a toda a coletividade. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, vamos encerrando.